Na noite do dia 31 de outubro de 2002, Manfred e Marisia von Richthofen foram assassinados a pauladas pelos irmãos Cravinhos, Daniel e Christian, a mando da filha do casal, Susanne von Richthofen. O crime chocou o país tanto pela participação de Susanne quanto pela forma como foi premeditado. Na época, ela tinha quase 19 anos e era estudante de Direito da PUC São Paulo. Segundo o depoimento dos acusados à polícia, antes do assassinato, o irmão de Susanne, então com 15 anos, foi levado por ela até um cybercafé. Em seguida, ela e o namorado, Daniel Cravinhos, à época com 21, encontraram o irmão dele Christian, 26, e seguiram para a casa da família no Brooklyn, na zona sul de São Paulo. Susanne entrou e foi ao quarto dos pais para constatar que eles dormiam. Depois, acendeu a luz do corredor, e os irmãos golpearam o casal. Inicialmente, a polícia acreditava se tratar de um caso de latrocínio, roubo seguido de morte. Porém, a casa não tinha sinais de arrombamento, e tanto o alarme quanto o sistema interno de vigilância estavam desligados. Dias após o crime, a compra de uma moto com parte do valor pago em dólares levou a polícia a desconfiar dos irmãos. Em 8 de novembro de 2002, Susanne, Daniel e Christian foram presos e confessaram ter planejado e matado o casal. Motivação do crime. Temos apenas uma pergunta. Valeu a pena? A resposta é uníssona. Não. Afinal, perdeu a liberdade, o dinheiro e a vida que tinha pela frente. De menina de classe média alta passou a ser de presidiária. Não parece uma grande progressão. Obrigatoriamente surge a pergunta de toda mãe faria. Então por quê? Seus advogados defendem a tese do amor. Tudo o que ela fez foi por amor a Daniel Cravinhos. Interessante tal afirmação. Matar os próprios pais, porque ainda não tinha plena consciência de seus atos, por ser recém-saída da adolescência, e querer viver um conto de fadas com seu grande amor. E o único impeditivo eram seus pais. A única alternativa entre a felicidade absoluta era a aprovação dos pais. E estes, possivelmente, nunca dariam. Então, por amor, concordou com seu amado em retirar o entrave que existia entre eles. A explicação é, no mínimo, peculiar, ainda mais vinda de uma pessoa que estudava numa faculdade de direito, ou seja, tinha a exata proporção do que estava fazendo, e mais, de quais seriam as consequências. E, ainda assim o permitiu, mas o fez por amor. Analisemos então a relação amorosa de Susanne, um jovem com 21 anos na época, chamado Daniel Cravinhos, que não era do mesmo meio social da namorada, não tinha a menor chance de ser comparado financeiramente com ela, e por que não dizer, nem tinha o mesmo estudo também, afinal Susanne já estava na faculdade e ele trabalhava com aeromodelismo. Ao mesmo tempo, o pai de Susanne, um grande executivo, propiciou à filha todo o conforto e oportunidades que um jovem poderia sonhar, ver sua filha se envolver com uma pessoa que não é de seu agrado e tenta, sem sucesso, dissuadir a filha de terminar a relação. O final da disputa todos sabemos, mas um fato importante talvez tenha passado despercebido do imaginário das pessoas. A real motivação da jovem. Neste ponto, a tese da defesa caminhou para sentido diverso da apresentada nas linhas abaixo, e assim deve ser, pois conhecia melhor a ré, e com pleno acesso aos fatos. Vamos analisar a questão de um outro prisma, pela conduta em si. A tese suscitada por nós não é amor a Daniel Cravinhos, mas sim a falta de amor de Susanne para com seus pais. Esta obviedade não é assim tão simples quanto parece, porque na verdade, estamos falando apenas na consequência. A causa foi originada pelos próprios pais de Susanne. Expliquemos. Geralmente os pais são sempre os culpados pelas frustrações dos filhos, seja na vida amorosa, como na escolar, e a resposta mais comum é: eles não me entendem. Numa família com estrutura sólida e uma unidade, tais problemas são facilmente contornados, mas as mesmas questões se tornam mais delicadas quando a questão envolve dinheiro. Inicialmente temos duas questões contrapostas, o excesso de recursos financeiros,
e a segunda, a revolta contra aqueles que propiciam as condições ideais de vida. Pais com vidas atribuladas, que viajam muito, chegam tarde e saem cedo, às vezes não enxergam a carência de seu filho e pensam que enquanto este estiver com saúde e com dinheiro tudo estará resolvido, mas a vida não é construída apenas desses dois fatores. O segundo problema surge quando os pais cometem um erro corriqueiro de propiciarem a seus sucessores uma vida melhor do que a que eles próprios tiveram. Neste exato momento os jovens adquirem uma coisa muito perigosa e que não sabem lidar ainda: o poder. Sem um mínimo equilíbrio familiar, com atenção, carinho, afeto, o jovem não tem a estabilidade emocional necessária de lidar com o poder que seus pais lhe deram, e por isso se volta contra os próprios. Os jovens têm dinheiro suficiente para fazerem o que melhor lhe convierem e ainda assim se voltam contra seus entes queridos. E por quê? Existe um ditado popular que responde exemplarmente à indagação, qual seja: dinheiro não traz felicidade. Uma família é construída com pequenas coisas, como notar se seu filho vai bem na escola, se tem uma namorada, se briga demais no colégio, se é muito retraído. Porque todos esses sinais são emitidos pelos jovens, que passam despercebidos, mas nem por isso deixam de existir. Inicialmente essa ausência familiar se transforma numa carência que vai se acumulando e se transmutando em uma ira ao passo que esse jovem começa a conviver com famílias de muito menos recursos, mas muito mais felizes. E há os jovens que não conseguem compreender como os menos ricos são mais felizes, e ao notar que seus pais não conseguem lhe dar a atenção devida, escolhem caminhos alternativos de existência, os autênticos refúgios. Passam a conhecer o mundo das drogas, ou a realidade da depressão, ou pior, a planejar uma vingança contra os responsáveis pela sua infelicidade. Será que teria sido o caso de Suzanne von Richthofen? Quando perceberem a besteira que fizeram, não existirá mais volta e só restará o que mais lhes prejudicou, o dinheiro da herança. E no caso de Suzanne nem isto lhe restará. Não haverá mais os pais para protegê-la e escondê-la da dura realidade da vida. A justiça enfim encontrará seu infrator. E a família deixou de existir. A demonstração de poder se volta contra quem o concedeu. No entanto, este é o resultado: os crimes atuais são consequências e não causas do problema. Nem por isso ela deveria ser absolvida. Carência não pode ser um elemento motivacional suficiente para tirar a vida de quem quer que seja, muito menos de seus pais. Estamos de acordo com a punição, mas o desequilíbrio familiar não pode passar despercebido. Esta menina é um exemplo de revolta e infelicidade. A consequência foi e será enfrentada por ela, mas que não cause espanto aos demais, sobre os motivos da menina. Não concordamos com eles, mas apesar de injustificável, é muito mais plausível do que a morte dos pais por amor a Daniel. A morte foi premeditada e atroz, uma vingança. Se os pais foram ausentes nunca saberemos, mas é a única explicação possível. E que a pena tenha feito ela refletir sobre a besteira feita, e que sirva de exemplo aos jovens revoltados, para que sentem e conversem com os pais, mas que jamais escolham ficar sem eles. Não acredito que valerá a pena ser pago, que os jovens a tenham como exemplo de não fazer. Achei essa tese bastante interessante, por isso a coloquei nesse vídeo. Sei que existem milhares de artigos e inclusive filmes sobre o assunto, porém, nosso canal trouxe uma advertência aos pais. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like e façam a inscrição no canal.